Olá, no vídeo de hoje quero trazer para vocês, estudantes e profissionais do direito, algumas dicas, ideias sobre como gerir adequadamente um conflito. O processo de gestão adequada de conflitos, na minha visão, ele compreende um conjunto de atividades de interpretação, condução e resolução de conflitos, sendo realizada necessariamente mediante a aplicação de métodos e técnicas que melhor atendam às particularidades do caso concreto. A gestão adequada de conflitos, portanto, ela se desenvolve mediante o percurso de 3 etapas principais. A primeira etapa, o diagnóstico do conflito. A segunda etapa, a escolha do método adequado. E a terceira e última etapa, a execução do método escolhido. Essa estrutura, esse desenvolvimento, essa distribuição do processo de gestão em 3 etapas foi trabalhada, desenvolvida, ou melhor dizendo, por mim, na obra que ficou publicada com o título Mediação e Acesso à Justiça. Aqui surgiu esse conceito, surgiu essa ideia de desenvolver a gestão adequada em 3 etapas de realização necessária. Bem, eu vou falar rapidamente sobre cada uma delas, destacando as principais tarefas de um gestor de conflitos em cada contexto. A primeira etapa de diagnóstico do conflito nada mais é do que a fase de interpretação do conflito, que consiste na busca pela interpretação e identificação dos elementos daquilo que o caso revela e aquilo que o caso vela, ou seja, dos elementos que são espontaneamente trazidos pela pessoa em situação de conflito, por exemplo, um cliente na sua relação com um advogado, no seu primeiro atendimento, mas também os elementos velados, aquilo que o caso esconde, e que exige do profissional o desenvolvimento de técnicas associadas à ideia de escuta ativa, que já trabalhamos em vídeo próprio como algo fundamental para um gestor de conflitos. Alguns pressupostos devem ser realizados, ou pontos de pressupostos devem ser considerados para o desenvolvimento da etapa do diagnóstico. O primeiro pressuposto: os conflitos são únicos, irrepetíveis e concretos. Por mais que o profissional tenha experiência em determinada área, jamais poderá generalizar as situações conflituosas que são levadas ao seu conhecimento. Um conflito familiar envolvendo uma disputa de guarda nunca será o mesmo de um outro, na medida em que mudam seus atores, mudam as suas particularidades. O segundo pressuposto: os elementos velados de um conflito são tão importantes ou mais determinantes do que aqueles que são trazidos à tona de forma espontânea pela pessoa em situação de conflito, razão pela qual são merecedores de atenção especial. E o terceiro e último pressuposto é que a identificação daquilo que o caso vela, ou seja, dos elementos ocultos, requer do profissional do direito, além de técnicas de investigação, muita sensibilidade para a percepção de detalhes além do óbvio. Nessa fase de diagnóstico, algumas atribuições são muito importantes, e, portanto, o profissional deve buscar, como, por exemplo, identificar as pessoas diretamente e indiretamente envolvidas no conflito, as obrigações assumidas por cada pessoa do conflito, os interesses envolvidos, as posições de cada parte, as causas do conflito, os efeitos do conflito, o status comunicacional das partes, ou seja, se há um diálogo fragilizado, interrompido ou em pleno desenvolvimento, a possibilidade que a pessoa indica, né, a pessoa em situação de conflito, de práticas de concessões, né, os direitos envolvidos na situação para que possa depois organizar e separá-los em disponíveis e indisponíveis. Ou seja, informações sobre o conflito e sobre as pessoas envolvidas no conflito. Depois, num segundo momento, essas informações devem ser organizadas, classificadas, né? O profissional vai isolar, separar os direitos disponíveis dos indisponíveis, isolar os interesses prioritários dos secundários, as obrigações assumidas e cumpridas e aquelas inadimplentes. Essa estruturação ela é muito importante. Finalmente, a terceira operação ainda na fase de diagnóstico é o de levantamento das suas conclusões
provisórias das suas hipóteses, que serão confirmadas ou afastadas na fase final, que é a fase de desenvolvimento do método escolhido. Mas antes dela, vem a segunda etapa do processo de gestão adequada de conflitos, que é o processo de escolha do método adequado. Eu trabalhei nessa obra mencionada e depois desenvolvi em outro livro, intitulado Gestão Adequada de Conflitos, um método, uma metodologia que serve de orientação para um profissional do direito, no sentido de fazer a escolha do método que melhor atenda às particularidades do caso concreto. Eu elaborei um fluxograma, por meio do qual, mediante formulação de perguntas ali colocadas, a depender da resposta pelo sim ou pelo não, o profissional vai falseando, ou seja, ele vai excluindo métodos de intervenção jurídica que não atendam às particularidades do caso concreto. Quais os métodos eu considerei? Quais as possibilidades de encaminhamento jurídico a um conflito eu contemplei nesse fluxograma? Foram 10. A orientação individual, que o gestor pode dar a uma pessoa sobre questões jurídicas, uma orientação jurídica coletiva, ou seja, uma orientação sendo realizada por um grupo determinado de pessoas, o processo judicial, que pode ser individual ou coletivo, a arbitragem, a negociação direta, que seria realizada diretamente pelas partes em conflito sem a intervenção de um profissional do direito, a negociação assistida, que seria, por exemplo, realizada por intermédio da intervenção de profissionais, advogados, que representem os interesses de uma determinada parte, a conciliação, a mediação e as serventias extrajudiciais, os cartórios, que também hoje têm uma posição de destaque no sentido de processamento, dar processamento e solução a uma série de conflitos de interesse, né? Eu recomendo que façam um teste, que utilizem um fluxograma e espero poder dialogar com vocês sobre a sua pertinência e as contribuições que ele pode prestar. Finalmente, a terceira e última etapa do processo de gestão adequada de conflitos seria a execução do método escolhido. Então, se eu escolhi o processo judicial, que eu saiba litigar em juízo. Se eu escolhi a negociação assistida, que eu domine técnicas de negociação. Se eu escolhi uma mediação, que eu faça a mediação atuando como mediador, se estiver preparado para isso, ou que encaminhe, por exemplo, ou que acompanhe um cliente do meu escritório a um centro de mediação extrajudicial para que o conflito seja submetido a esse método. Espero que essas informações contribuam e que sejam colocadas em práticas por você, estudante ou profissional do direito.